A gente fala agora sobre o mercado de FDICs. Isso porque esses fundos, de direito creditórios ganham cada vez mais espaço no mercado financeiro. Exemplo disso é que eles já somam 630 bilhões de reais em captação. A gente vai entender esses números com o Alejandro Schiuma, que é gestor de renda fixa e também de crédito privado da EQI Asset, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Muito boa tarde, Alejandro. Boa tarde a todos. Alejandro, eu queria começar, destrinchando esses números com você, exatamente porque a gente tem acompanhado, olha, uma retomada desse ritmo, de captação desses fundos, dos FDICs. Em junho, de acordo com a Ambima, foram 22 bilhões, 22,4 bilhões de reais, a classe que mais captou no mês, mês de junho. Eu queria entender exatamente qual é a atratividade desse mercado, pensando exatamente nessa abrangência também, de características que tem os FDICs. Vamos lá, acho que uma das principais atratividades que o FDIC traz para este mercado de crédito que vem crescendo muito nos últimos anos, né? E essa classe de ativos dos direitos creditórios vem de um mercado com uma desconfiança muito grande na década passada, cresceu muito aceleradamente com a movimentação de legislação, alteração de legislação, a resolução A175, ela traz novas possibilidades de investimento de pessoa física e de fundos FDICs que compram FDICs, mas se a gente partir da premissa que o juro base é muito alto e que as taxas, os spreads de crédito das grandes companhias, elas são muito comprimidas, seja por questões regulatórias, com a mudança de tributação dos fundos, da questão da isenção dos fundos, quanto as mudanças de emissão de LCI e LCA que foram feitas lá atrás, que o governo mudou as regras do jogo e fez a compressão dos títulos isentos também comprimirem bastante. Os FDICs te dão possibilidade de exposição a setores da economia menores, as pequenas e médias empresas ou a cadeias de produção de um fornecedor, com taxas de retorno muito atraentes. E essas estruturas elas conseguem, através de subordinação ou garantias adicionais, uma excelente relação de risco-retorno para o investidor. Por isso que a gente tem visto bastante fluxo para essa classe de ativo específica, né? Saindo desses 630 bi, acho que cresceu bastante, mais de 100 bi nos últimos 12 meses, né? Alejandro, e pensando exatamente nesse cenário regulatório, você citava essa resolução da CVM, a 175, e eu queria entender como é que essa nova resolução ela impacta o mercado, tanto do ponto de vista, você citava, desse custo-benefício em relação a risco-retorno. Eu queria entender esse ambiente regulatório hoje, o que ele desenvolveu acerca desse mercado. Eu acho que ele traz alguns avanços, tanto na parte do investidor pessoa física podendo acessar esse mercado direto, né, quanto a responsabilidade de todos os agentes envolvidos, né? Então, responsabilização dos gestores, dos prestadores de serviço, estão trazendo bastante transparência para o jogo, né? E a gente tem algumas outras mudanças regulatórias que vão continuar trazendo transparência, que é o caso da duplicata escritural também, né? Que você vai conseguir ver todo o ciclo de vida dessas duplicatas. Então, você tem diversos avanços na parte regulatória que trazem muito interesse para essa classe de ativo. E vale lembrar também que o FDIC, ainda na parte regulatória tributária, ele é um veículo isento de come-cotas, né? Então, a pessoa consegue deferir o imposto ao longo do tempo. Isso ainda assim é muito, muito atrativo. Toda essa confusão de IOF recente, do 0,38, se você vai ter o 0,38 na emissão de uma cota primária ou não, ela tem um potencial de atrapalhar um pouco, mas eu acho que não muda em absoluto a trajetória de crescimento dessa classe de ativo. Tá, exatamente sobre essa possibilidade, desse vai e volta de taxação de IOF ou não. Mas pensando exatamente nessas mudanças recentes acerca tanto do Comicotas quanto também, Alejandro, sobre essa taxação dos fundos exclusivos e offshores, eu queria entender se isso aumentou a atratividade também dos FDICs, antes é evidente também dessa determinação, dessa decisão do governo de taxar em 0,38 esses ativos. Eu acho que, sem dúvida, tem muitos agentes de mercado vêm transformando estruturas, até fundos de crédito, em fundos de direitos creditórios, né? Justamente para conseguir capturar esse deferimento, essa isenção de come-cotas, enquadrando os fundos, os FDICs que compram outros FDICs acima do limite regulatório dos 67%. Então, você tem
pelo lado regulatório, vantagens, sejam elas fiscais, sejam elas de estrutura, né? Você tem estruturas que trazem garantias adicionais para o investidor pessoa física, né? Com as subordinações e com excelentes riscos pulverizados, né? Vale lembrar que quando a gente fala de FDIC, o mar é amplo. Então tem aquele estrutura que faz compra multicedente, multisacado, aquele risco pulverizado estatístico, né? Que muitas vezes os bancos, em um momento de juro mais alto ou com um capital um pouco mais apertado, a gente tem visto que os bancos têm elevado muito a régua de crédito e os FDICs têm atendido, suprido essa demanda por parte da indústria, por parte do pequeno e médio empreendedor, até às vezes, em alguns casos, até dos grandes riscos sacados. Então, a gente vê que não vai ser por falta de geração de ativo, né? E tem uma demanda latente por esse juro ainda muito elevado na nossa economia, né? Então, você consegue unir o melhor dos dois mundos, Pois é, né, Alejandro? solidez com retorno. Então, e pensando exatamente nesse cenário de juros elevados, né, eu queria entender exatamente como é que a gente consegue mitigar, principalmente os riscos dessa operação de crédito, né, da inadimplência, da volatilidade do crédito, pensando exatamente nessas características e nessas especificidades dos FDICs, né? Como a gente equalizar exatamente esse risco a partir desse cenário e que a gente acompanha tanto um custo muito elevado do dinheiro, quanto essa busca também por novas alternativas, né? Acho que a estrutura dos FDIC, o FDIC é um instrumento muito interessante porque você consegue modelar ele conforme a característica dos ativos, né, do que o fundo compra. Então, quando a gente fala de um risco pulverizado, você consegue analisar uma carteira histórica, né, uma perda esperada, e dada essa perda, você tem formas de criar subordinação, né, ou seja, uma garantia adicional para aquele cotista sênior, aquele cotista mezanino, você consegue adicionar uma camada de proteção e, ao mesmo tempo, as taxas que são aplicadas na aquisição desses direitos creditórios, elas mais do que compensam as perdas que o fundo vão ter para adiante, né? Então, o que a gente pode ver é que processos bem amarrados com prestadores de serviços cada vez mais responsabilizados é, pela regulação e players sérios voltando a atuar nos mercados, né? Então, grandes instituições financeiras fazendo prestação de serviço para esse segmento, a gente vai desmistificar um pouco esse universo e vai conseguir continuar atraindo esse capital relevante que vem migrando para a indústria de crédito produtivo, né? Isso é muito bom, acaba sendo muito bom para a economia e para o país. E Alejandro, pensando exatamente nesse vai e volta em torno da taxação ou não desses direitos creditórios, né, desses fundos de direito creditórios, queria entender como isso impacta o mercado, isso do ponto de vista de previsibilidade e também de estratégia de alocação. Aí eu falo também, né, principalmente do investidor PJ, mas que também queria essa correlação tua. Entender hoje qual é o principal perfil dos detentores desses fundos? Olha, o que a gente tem visto bastante aqui, pelo menos eu falo pela nossa experiência, o nosso investidor pessoa física um pouco acima do nível varejo, uma pessoa física qualificada já vem ganhando bastante exposição à classe de ativo, assim como diversos outros fundos de investimento também acabam utilizando instrumentos os fundos de direitos creditórios na sua estratégia de alocação. Então, hoje, fundos de previdência fazem exposição a direitos creditórios, coisa que era impensável algum tempo atrás, né? Então, a gente vê fundos de crédito, alguns fundos multimercado. Então, você vê que a indústria inteira vê, vê o instrumento como muito positivo na construção de carteira, né? Na construção de uma estratégia diversificada com um risco mais controlado, né? Então, tem bastante gente aí ganhando exposição e a gente entende que essa indústria deve continuar crescendo, apesar de que ainda representa menos de 15% dos ativos em fundos. A gente imagina que isso deva crescer para passar de R$ 1 trilhão aí até o final de 2028. E pensando exatamente nesses fundos multimercado, Alejandro, eu queria entender exatamente a atratividade deles num cenário que a gente tem juros elevadíssimos aqui no Brasil e evidentemente, isso desmotiva parte, pelo menos, dos investidores que são mais conservadores em relação, por exemplo, a buscar outras classes de ativos, principalmente
os de renda variável. Eu queria essa análise tua, entender exatamente essa correlação entre risco e retorno com a taxa de juros em 15%, na Selic em 15%. Bom, o que a gente tem visto, olhando os dados da própria Ambima, a gente viu que os fundos expostos à renda variável, eles acabaram sofrendo bastante resgate, assim como os fundos multimercado, porque tradicionalmente o investidor brasileiro entende que um nível de juro real, né, se a gente fala no nominal de Selic a 15 e um juro real aí na casa oscilando longo 7,5%, 7%, depende da medida que você utilize, tem bastante reserva, né? Você tem bastante juro aí para queimar. Acho que, no entanto, se a gente entender que o ciclo começa a virar a gente deve ver uma desaceleração econômica, ainda não muito pronunciada, mas uma desaceleração econômica, com a inflação dando sinais de que ela pode começar a ter uma inflexão, acho que é sempre prudente para o investidor ter uma carteira diversificada, né? E os fundos de multimercados com boas equipes, processos de gestão, são sempre boas alternativas. No entanto, acho que eu sou meio parcial aqui, dado que olho muito a parte de renda fixa e crédito. Acho que a renda fixa e crédito no Brasil, ela oscila muito bem com juros a 10, com juros a 15 ou com juros a 8, né? Então, o investidor ainda sente um conforto com uma volatilidade percebida muito baixa e uma relação risco-retorno muito positiva, né? Então, mas acho que a renda variável ainda demora um pouco a engrenar, mas em um determinado momento ela deveria boas oportunidades serem capturadas. Sente essa leitura que você faz, Alejandro, eu queria entender, né, um pouquinho mais a fundo. Você vê essa correlação entre risco e retorno mudando a partir de que patamar da Selic, mais ou menos, né, essa tendência por parte dos investidores? Olha, é difícil precisar, né? Não, Cada um, sim, mas essa é uma mais assim medida uma tendência, né? Claro, eu sei que não é nada não oficial. observável, né? Perfeito. Eu acho que quando a gente vê o mercado, quando a gente vê o mercado começando a precificar cortes na curva de juros em 2, 3 anos à frente, isso é uma percepção muito pessoal minha. A partir de um nível de 11, 10%, você vê uma migração, deveria haver uma migração, mas isso é muito incerto, dado que cada ciclo econômico tem uma característica muito peculiar, né? Então, acho que a gente talvez esteja um pouco longe disso, mas também entendo que a gente também não deveria ver estresses muito mais prementes, ainda mais que o ano que vem a gente está falando de um ano de eleição. Pois é, né? E dado que no Brasil a gente não consegue nem projetar o que vai ser na semana que vem. Tive o prazer de conversar aqui com o Alejandro Esquiuma, que é gestor de renda fixa e também de crédito privado da EQI Asset. E a quem eu agradeço pela disponibilidade para esse bate-papo aqui no CNN Money. Obrigado. Até mais.